Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Queremos tratar aqui de forma bastante consistente, mas assim, num nível, digamos, estritamente axiomático e instrumental acerca da natureza da filosofia, uma vez que a filosofia ela é a embaixadora do cânon grego, e por isso o título do nosso vídeo é A Filosofia, Embaixadora da Ciência Iniciática. É uma pergunta, certo? Para o público. E então nós queremos justificar aqui, então, a ideia dessa pergunta. E, obviamente, estaremos entrando nos territórios, certo? Do mistério filosófico. E nós sabemos que, principalmente no nosso país, existem diversos posicionamentos acerca do que é a filosofia. Ainda mais fora do Brasil. Há, por exemplo, diversos livros escritos acerca do assunto. Em português, um livro importante, que eu também deixarei na bibliografia, é o livro do espanhol José Ortega y Gasset, O que é Filosofia. Então, o propósito desse vídeo é deslindar para vocês, tanto estudantes de filosofia, quanto professores, principalmente estudantes, ok? Iremos usar aqui alguns autores e livros para melhor substanciar a nossa posição e espero que seja de grande ajuda àqueles que querem de fato fazer filosofia à luz da sabedoria de Cristo e não apenas como servos dóceis do cânon ocidental, uma vez que esse canal sustenta a seguinte premissa: o classicismo não trata primariamente de uma filosofia ou uma cultura todo abrangente e elevada, senão que o classicismo é, na realidade, o cânon teológico ocidental, certo? Cujas implicações, obviamente, são primárias estritamente teológicas e não filosóficas, certo? Ainda salientando que a definição de filosofia cristã ela não tem nada a ver em qualquer dos seus aspectos e principalmente o seu axioma fundacional com a definição de filosofia oferecida pelo classicismo, certo, irmãos? Então, explicado esse ponto, nós queremos ir de imediato aqui para o nosso confronto nesse vídeo e eu acredito que ele irá remover bastante preconceitos, temeridades apaixonadas acerca da filosofia e também uma coisa muito importante: a sedimentação histórica da situação e da própria função da filosofia. Então nós iremos aqui tratar de um assunto que interessa, na realidade, a todos os setores da cultura humana, que é a filosofia, certo? E a cultura, ela é determinada pela filosofia. É interessante explicitar e tratar esse ponto também, certo? Não existe cultura sem filosofia. Portanto, a cultura não é fruto de si própria. Ela não está assentada em suas próprias bases. A cultura não basta a si mesma, senão que a consciência filosófica, ela a estrutura, a anima e a responde, ok? Então nós iremos tratar primeiro aqui da filosofia antiga, certo? Filosofia antiga bastará para os nossos propósitos aqui, dado que a definição da filosofia moderna ela já sofre uma considerável alteração que não irá, a rigor, modificar a natureza da filosofia, certo? A não ser que a definição filosófica da modernidade ela é uma definição de caráter imanente, onde a filosofia ela se desenvolve, ela possui o seu horizonte intelectual na aventura da imanência, podemos colocar dessa maneira, ok? Então iremos tratar aqui da filosofia antiga, certo? Com os maiores nomes, expoentes, etc., no primeiro momento. E então, tendo encontrado o cume
dessa definição na filosofia antiga, nós partiremos de imediato para o confronto da definição da filosofia cristã, a filosofia cristã calvinista. Então, é essa filosofia que nós iremos aqui definir como sendo a que, de fato, parte, em todos os seus aspectos, da revelação bíblica, certo? Ou da palavra revelação. Então, nós iremos aqui usar um material muitíssimo consistente e interessantíssimo, que é esse livro aqui do Pierre Hadot, O que é Filosofia Antiga. Então, iremos aqui ler um trecho, né? Aqui na página 252, está escrito o seguinte: todas as escolas denunciaram o perigo que corre o filósofo se imagina que seu discurso filosófico pode bastar-se a si mesmo, sem estar de acordo com a vida filosófica. São constantemente atacados para retomar os termos do platônico Polemon. Os que procuram se fazer admirar por sua habilidade na argumentação silogística, mas se contradizem na conduta de sua vida, ou como afirma uma sentença epicurista. Então nós queremos apenas comentar esse breve trecho. Então, é um comentário aqui, certo, que vai abarcar o consenso filosófico. Esse consenso filosófico, ele versava na antiguidade que a filosofia não se bastaria em seu discurso filosófico. O discurso filosófico, ele não abarca, portanto, a definição essencial de filosofia. O que, obviamente, poderá e deverá se chocar com o senso comum posterior e atual com maior tensão. Ok? Então, para o consenso antigo, a filosofia ela é, antes de tudo, uma opção, uma escolha de vida. Ok? Entendam vida aqui tomada desde uma definição pela consciência filosófica. Não vida no sentido biótico, não vida no sentido social, não vida no sentido político, mas vida no sentido da consciência filosófica contextual, abrangente ao seu propósito, okay? Que seria justamente atingir o universal. Né? Atingir o universal. Então não havia filosofia para os antigos que se sustentava num discurso filosófico, num discurso dito racionalista. Não é? Então a filosofia ela não tinha essencialmente um impulso epistemológico, como muitos e como a maioria hoje irá imaginar. Okay? Então a consciência filosófica ela não parte em essência de uma consciência epistemológica, não é? Que irá simplesmente estruturar a definição da filosofia, senão que uma ideia de escolha de vida era pervasiva, certo? A todo o posterior discurso filosófico. Então isso não é uma ideia minha, isso era o consenso da antiguidade. Claro, nós sabemos que na contemporaneidade, dado a teoria da relatividade da razão, não é? A questão também do desconstrucionismo, né? Em que não há, para além da transtextualidade, significado, certo? Pode sim invalidar ou simplesmente relativizar a correta compreensão desse vídeo para alguns que são aderentes dessa posição, ok? No entanto, eu estou citando aqui esse trecho do livro, primeiramente como dado da história da filosofia. Então, como dado da história da filosofia, é possível assentir a essas informações. Então, é um registro histórico, em primeiro lugar. E, no segundo lugar, irá registrar a opinião filosófica dominante da época acerca da natureza da filosofia. Ok? Então, iremos aqui para uma outra passagem aqui do livro, né?
que tratará ainda desse assunto. Vejamos aqui a página de número 228. O trecho diz assim. Vou ler primeiro a página 228. Diz assim. A filosofia revelada desde as origens da humanidade. Aí, mais precisamente, essa filosofia apresenta-se como um modo de vida que engloba todos os aspectos da existência. Porfírio tem perfeitamente consciência do fato de que esse modo de vida distingue-se, radicalmente daquele do restante dos homens. Ele não se dirige, afirma, aos homens que exercem ofícios manuais, nem aos atletas, nem aos soldados, nem aos marinheiros, nem aos oradores, nem aos políticos. Está aqui uma distinção também sobre um elemento definidor da filosofia, dada pelo Porfírio. Porfírio ele foi aluno de Plotino, né? E posteriormente a Porfírio é o filósofo Jânglio, todos neoplatônicos. Okay? E vemos aqui um conceito muito interessante, onde o livro vai falar aqui de filosofia revelada, né? Filosofia revelada desde as origens da humanidade. Então note o ponto específico nevrálgico aqui, que o livro aqui não está tratando da filosofia grega, apesar de que a fala posterior aqui irá contemplar a pessoa do Porfírio, etc. Mas anterior aqui havia essa consciência. Então que a filosofia ela se arrastava nas origens da humanidade. Então não é uma opinião particular dos gregos acerca da definição da filosofia, o que transpõe o horizonte intelectual filosófico grego. Um outro trecho nos diz assim: ele reencontra, por outro lado, essa concepção no Timeu, que afirmava que quem contempla deve se tornar semelhante ao que contempla e fazer assim um retorno ao seu estado anterior. É por meio dessa assimilação / contemplação, dizia Platão, que se atinge o objetivo da vida. A contemplação não é conhecimento abstrato, mas transformação de si. Então, emerge aqui na fala de Platão uma definição de filosofia muitíssimo anterior e pervasiva à definição corrente e retórica, digamos assim, que é a que todo estudante mais inicial da filosofia terá contato. É a definição etimológica, filosofia. Philos, amor, amizade, afeto, etc. E sofia, sabedoria, ou seja, amor à sabedoria. Platão aqui ele não está tratando desse nível retórico da definição da filosofia, mas ele está falando, certo? O que nós iremos ver aqui mais à frente é da contemplação, a atividade da consciência contemplativa que todo filósofo original possuía. Sendo isso verdade, a implicação é o seguinte, que a principal atividade filosófica não é uma atividade do pensamento teórico, em primeira instância, mas a da consciência contemplativa. O que é a consciência contemplativa será o nosso alvo aqui, seguinte no vídeo. Mas vamos aqui à contemplação de si, né? Então vamos pegar aqui esse ponto acerca da contemplação de si. A contemplação de si, ela comporta dois fundamentos caríssimos e indispensáveis para todo fazer filosófico. Primeiro, o conhecimento do sagrado ou do divino, e em segundo lugar, o autoconhecimento. Então, quando Platão está falando de contemplação de si, ele está reportando-se a esses dois fundamentos basilares para todo fazer filosófico. O ponto é: onde ocorre, afinal, essa, vamos chamar de pré-definição da filosofia? Nós vamos aqui também mencionar um autor importante que nos embasará melhor e na contemporaneidade já acerca do que Platão já tratava, certo? E esse tratamento de Platão da filosofia é um tratamento que só vai ocorrer na doutrina oral,
ocorre que a doutrina oral não é a doutrina escrita passada para os alunos, senão para um círculo menor de filósofos ou aspirantes a filósofos. Então isso vai retratar precisamente a dimensão religiosa da filosofia, que nós trataremos aqui também, utilizando o nosso autor holandês, o Herman Doiver, do qual eu sou professor de teologia filosófica. Okay? Eu acredito não ter mencionado aqui no canal, e estou mencionando esse fato aqui para os senhores situarem-se melhor e compreenderem por que eu estou tratando de uma maneira tão detida acerca e precisamente da teologia filosófica. Okay? Então, passando aqui a próxima citação do nosso livro, na página de número 223. Eu acredito ser assim a passagem do livro mais esclarecedora e importante acerca do que já temos falado até agora. Nos diz assim o trecho: segundo Plutarco, Platão e Aristóteles faziam culminar a filosofia numa epóptica. Essa palavra do grego vem de epopteia, certo? Epopteia, explicando aqui a vocês, significa a contemplação das realidades divinas, certo? Isto é, como nos mistérios, na revelação suprema da realidade transcendente. Parece que desde o início do século II depois de Cristo, e vários testemunhos nulo provam, a filosofia foi concebida como um itinerário espiritual ascendente que corresponde a uma hierarquia das partes da filosofia. O trecho final que eu quero citar diz o seguinte: assim, há que se estudem as realidades incorpóreas. A teologia, ou epóptica, pois ela é, como nos mistérios, o termo da iniciação. Leva finalmente à contemplação de Deus. Então, nós concluímos aqui com esse livro de citações. Aqui o livro do Paul Natorp, que eu havia citado. E comentar aqui mais uma vez a importância fundacional para a consciência filosófica presente nesse texto aqui do Pierre Hadot, certo? Então, o registrado aqui é o seguinte: anterior e de forma pervasiva, a filosofia ela não se baseia na atividade do pensamento teórico per si, senão que ela possui um axioma anterior, obviamente, ao que seja, ao que ela entende por atividade do pensamento teórico. Ok? E essa atividade do pensamento teórico é entendida pela filosofia antiga como simplesmente uma espécie de exercício espiritual gerado, conectado e implicado na teologia ou epopteia. Epopteia é esse nível contemplativo das realidades divinas a que todo o filósofo estava comprometido. E comprometido existencialmente. Não era um compromisso intelectual, teórico. Então vocês precisam afastar-se, tomar uma distância mais segura dessa concepção, digamos, sociocultural, retórica e bipartida da filosofia. Okay? Uma definição essencial de filosofia não conversa com essa definição, senão que a implicação desta que nasce com a prática da epopteia. Okay? Então, acredito que os senhores entenderam perfeitamente esse ponto aqui. E a citação é do... Deixa eu voltar aqui. A citação é uma citação importante, do Plutarco. Né? E ele vai aqui falar que essa posição era a posição original do Platão e do Aristóteles. Então não era uma coisa a que o Platão e o Aristóteles negociavam ou de forma circunstancial traziam para a filosofia, ou de forma lateral. Não, essa definição ela era o coração da natureza filosófica. Então, a natureza filosófica, podemos então concluir que ela é eminentemente e em seu multiaspecto religiosa. Certo, senhores? Agora vamos ler aqui um trecho do Paul Natorp.
né? É um trecho muito breve, apenas um trecho, apenas para comentarmos aqui, nesse momento, para obtermos uma definição pagã da filosofia e depois irmos à definição cristã, é acerca da afeição religiosa mais cara para Platão, que é o seu idealismo transcendental. Okay? O idealismo transcendental vai controlar, governar e mover toda a axiomática, todos os interesses e todos os horizontes intelectuais possíveis no interior da consciência platônica. Então vamos ler aqui a página de número 13. Diz-nos assim: as ideias de Platão, ou em todo caso, as mais fundamentais e gerais, determinam primeiramente a natureza do pensamento e do conhecimento, e somente como consequência a natureza da realidade, a realidade que está sujeita ao pensamento e ao conhecimento. A implicação mais abrangente e importante daqui é a seguinte: antes de Platão, para Platão, há as ideias. Okay? As ideias. Em um contexto mais propriamente do culto ao mistério, ideias significariam entes. Esses entes identificam-se presentemente nesse contexto litúrgico daimons, ok? Apenas para notificá-los aqui e remover as dificuldades teóricas, porque é tentado aqui de forma bastante vigorosa e multiangular trazer um resultado teórico, ok? E esse resultado teórico ele necessariamente ainda apontaria para essa identidade presente na cultura religiosa grega dos daimons. Então, para Platão, as ideias vêm antes do próprio Platão e, então, antes da natureza, do pensamento e do conhecimento e da realidade. Certo? Então, são instâncias meta-racionais. Instâncias meta-racionais. Há, sim, uma discussão muito importante e acalorada, apaixonada, de elevadíssimo nível acerca das ideias. Inclusive nesse livro, esse livro aqui tem 2 volumes, é quase 1000 páginas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também como bibliografia importante acerca do assunto. Então, isso aqui não é um comentário meu circunstancial, mas digamos que é uma espécie de introdução geral ao próprio universo espiritual e filosófico platônico. Então tenham isso em mente e vocês terão uma compreensão muito mais larga e muito mais treinada da questão da teoria das ideias no interior do platonismo antigo. Então a contribuição aqui do Natorp é muito importante acerca dessa questão, sem dúvidas. Então nós fechamos o seguinte: o que era a filosofia para o cânon grego? A filosofia era uma escolha orientada pela religião de vida previamente definida, que era, antes de tudo, filosófica. E, num segundo momento, é uma atividade do pensamento teórico, conectada, necessariamente, a essa escolha de vida religiosa. Okay? Então, esse conceito aqui, religiosa, ou o religioso, é um conceito da filosofia da religião. Não é um conceito popular, que vai contemplar a superstição, as futilidades, as bobagens, as cotidianidades da religião, sobretudo em sua concepção moderna e contemporânea. Não estou tratando disso. Isso daí realmente são banalidades. O que estou tratando aqui é de um conceito que definiu a consciência filosófica de um dos mais eminentes e com maior autoridade intelectual na filosofia, na história, okay? Que é o Platão. Então o Platão ele é considerado aí, certo, um dos fundadores da filosofia. Então vamos tratar agora
o ponto de vista da definição cristã de filosofia. Então, usaremos aqui a obra No Crepúsculo do Pensamento Ocidental para tratarmos disso e retirarmos essas banalidades apaixonadas acerca da filosofia como um empreendimento neutro e como, sobretudo, um empreendimento que nasce da capacidade das potências racionais em detrimento de tudo mais. Uma espécie de zona isolada da realidade e também construtiva dela. Não é? Isso é um erro. E isso é um erro assim, fatal em toda a história da filosofia. A filosofia ela não possui esse significado e ela não pode lidar com a definição da realidade, porque a realidade ela não respira dentro da jurisdição da atividade teórica. Okay? Ela não respira dentro dessa jurisdição. Mas a atividade teórica ela é uma jurisdição da realidade. Uma delas, e não toda ela. Não é? Então vamos ver aqui o ponto que eu reservei para ler para os irmãos. Deixe-me ver aqui. Aqui, página 159. Eu vou ler um trecho mais longo aqui, já para retirar essa dúvida. E esse vídeo aqui, eu quero dizer aos irmãos que ele terá pelo menos uma outra parte. Será mais uma parte, onde iremos, no segundo momento, aí, tratar de forma mais detida sobre o conceito de cosmovisão. Conceito de cosmovisão que irá unificar o universo das ciências, ok? Numa visão cristã própria. Página 159 diz assim: pode parecer uma tarefa perigosa para um não teólogo discorrer sobre a relação entre filosofia e teologia. No entanto, como representante de uma corrente filosófica que alega ter um ponto de partida radicalmente cristão, sou obrigado a fazê-lo, sobretudo porque defendo a opinião de que esta filosofia não deriva seus fundamentos da teologia em seu sentido científico. Destaque aqui para o científico, ok? Portanto, deve ser claramente distinguido desta. Não é de surpreender que muitos teólogos sintam-se desconfortáveis com esse ponto de vista, e essa dúvida inicial pode facilmente se transformar em desconfiança, quando esta nova filosofia submete os fundamentos filosóficos tradicionais do pensamento teológico dogmático a uma crítica radical e requer uma reforma interna desses mesmos fundamentos a partir do ponto de vista bíblico. O que o Dove está falando aqui? O Dove fala aqui precisamente isso. Os fundamentos filosóficos tradicionais, estes fundamentos, eles foram utilizados em substituição dos fundamentos próprios da teologia cristã. É exatamente esse o problema que ele vai atacar. Uma coisa são os fundamentos teológicos para o fazer teológico cristão, outra coisa os fundamentos filosóficos para então o fazer próprio da filosofia. Então a acusação aqui do Dove é de que há uma apropriação axiomática pela filosofia acerca da axiomática da teologia. Okay? E isso para o Dove é um problema desde o ponto de vista seguinte: há no Ocidente certos motivos. Ele chamará de motivos básicos religiosos. Por exemplo, ele vai tratar de forma extensa, acuradíssima e todo abrangente dessa questão na obra As Raízes da Cultura Ocidental, publicado pela editora, acredito, Cultura Cristã. Inclusive eu tenho uma obra aqui, eu vou pegar. Essa obra aqui também constará na nossa bibliografia, no livro, certo? Na descrição, perdão. Então, esses motivos são os motivos que irão mover a filosofia, certo? E esses motivos, eles não poderão, em primeiro lugar, ser alvo da averiguação e da instância lógico-analítica da filosofia, senão que esses motivos governarão a filosofia sem qualquer ameaça de deposição destes. Em suma, esses motivos, eles não podem ser criticados pela filosofia. Como não são. Como não são. Essa crítica nasce apenas no século XIX com o holandês Herman Doiver, que tem a pretensão, e é importante destacar isso aqui, não de, em primeira instância, criticar o tomismo, e ele o faz, e é o autor, até agora, que eu conheço pelo menos, que o faz num nível totalmente próprio e completo. Ele vai ler toda a obra do Tomás de Aquino no latim e vai criticar o tomismo de forma impiedosa e de forma brutal no que tange à identidade do tomismo
como uma filosofia cristã. E o Doivre negará isso radicalmente em sua obra, inclusive nesta obra aqui que eu estou lendo. Ele vai escrever também em sua grande obra Reforma e Escolasticismo, né? Para atacar o tomismo, a filosofia tomista. Então, o Doivre, ele requer uma nova definição da natureza da filosofia. Uma nova definição da natureza da filosofia enquanto uma filosofia cristã. Então ele vai atacar os dois polos que dominavam a sua época. E até hoje possui uma influência maior, certo? Que é o agostiniano platônico e o tomista aristotélico. Para o Doivre, essas filosofias, e com um peso negativo incomparável à tomista, enquanto que o agostiniano ele se servirá de Agostinho fartamente, mas criticará, por exemplo, essa confusão que Agostinho faz acerca da relação bíblica da teologia com a filosofia, mas é no tomismo que ele vai dirigir o seu ataque fundacional por entender um compromisso com o motivo básico religioso, por conta do Tomás de Aquino. Ainda que o Tomás de Aquino, muito possivelmente, não tivesse uma consciência tão elevada acerca desse problema e o visse apenas em algumas nuances, certo? Mas o Doivre, ele vai atacar sim o tomismo. Agora, o Doivre, ele tem o motivo apologético de sua filosofia esgotado num ataque ao tomismo? Isso é óbvio que não para quem o leu com seriedade. O Doivre não tem isso na consciência do seu horizonte filosófico, senão que uma reforma da própria definição da filosofia em suas bases ontológicas e epistemológicas. Então é uma reforma radical. Não é simplesmente uma querela particular ao tomismo, mas a todo o cânon ocidental. Então é uma ambição imensamente superior. Então isso fica muito claro nesse livro para quem o entendeu corretamente. Porque nós temos sim no Brasil uma paixão filosófica muito acalorada, muito ativa e, portanto, apressada, temerária e partidarista, sobretudo quando o assunto é filosofia cristã, que é o nosso objetivo aqui. Então, a teologia filosófica no Brasil, ela é ainda muitíssimo amadora, ela é muitíssimo infantil no que tange à real consciência filosófica que o holandês lhe tratava. E, inclusive, alguns reduzirão a filosofia doiverdiana à filosofia de Amsterdã, numa leitura meramente provinciana, certo? De todo o horizonte levantado pelo Doivre. Entendeu? Então isso é uma pena, mas nós estamos no Brasil onde as pessoas discutem muito mais paixões retóricas do que fatos filosóficos de primeira importância, o que é o dever daqueles que estudam seriamente e que têm uma habilidade filosófica madura. Então isso aqui é dever. O que eu estou fazendo aqui é um dever. Não estou fazendo aqui assim uma coisa extraordinária, um favor, digamos, desnecessário. Mas se eu alego ser um professor em teologia filosófica, então eu tenho o dever moral de explicitar o campo inteiro dos horizontes filosóficos abrangidos na história da filosofia. Eu não posso simplesmente advogar um certo partidarismo. Isso é totalmente inconsistente. Isso é uma coisa que o brasileiro vive enredado nisso, né? De querelas contextuais idiotizantes e que de fato não possui qualquer substância, qualquer peso intelectual cristão de fato. Não há. São apenas bate-papos desconexos e que visam apenas a perda de tempo puro e simples. Então não é esse o caso aqui. O que eu quero é que os senhores construam uma consciência filosófica radicalmente cristã e, portanto, e necessariamente antitética a toda a filosofia ocidental, em seus motivos básicos religiosos, é bom dizer. Não estou dizendo que toda a filosofia ocidental ela só serve para ser queimada, ela só serve para ser descartada. Não é isso que eu estou dizendo. Há muitas dimensões na filosofia ocidental que elas são necessárias e elas são portadoras de verdades importantes para a própria filosofia. Mas a orientação espiritual ela é totalmente anticristã. E esse também é uma convicção do próprio Doivre. Okay? Então vamos ler aqui um outro ponto.
E aqui o ponto mais importante que eu gostaria de ler para vocês, para nós irmos aqui para finalmente o desfecho do nosso vídeo nessa oportunidade, certo? Diz assim: tal desconfiança é compreensível uma vez que a filosofia tem sido, desde seus primórdios, um perigoso rival da teologia cristã, já desde o pensador grego Parmênides, fundador da metafísica ocidental. A teoria filosófica tem se oposto à crença popular. A filosofia apresentou-se como o caminho da verdade, contra o caminho da doxa. Doxa é uma opinião vulgar ou enganosa, atrelada a representações sensórias e das emoções. No Fédon, famoso diálogo de Platão, Sócrates diz que está destinado apenas aos filósofos o abordar a raça dos deuses. Ou seja, aqui o Sócrates ele está falando de teologia. O Sócrates aqui está falando de teologia. O ponto aqui distintivo e contributivo essencial do Doiber é que teologia e filosofia para os gregos eram uma unidade. Uma unidade. E não uma multiplicidade. E não uma distinção. Logo, teologia filosófica, na mente grega, eram uma unidade. Eis aqui o perigo, certo? Explicitado para vocês refletirem. Continuando, para nós fecharmos aqui essa citação tão preciosa dessa obra, né? Diz-nos assim: era a convicção comum de todos os pensadores gregos que defendiam a possibilidade do conhecimento teológico, que a verdadeira teologia só pode ser de caráter filosófico e não podia fundar-se na fé, mas tão somente no pensamento teórico. Ou seja, o problema aqui não é uma oposição ontológica feroz e decisiva acerca da fé, mas que esse pensamento teórico era orientado por uma fé dos filósofos, portanto, radicalmente distinta da fé vulgar ou antiga, na fala poética, na fala do teólogo, na fala do sábio. Então, esse era o ponto dos filósofos fundadores da filosofia, que esse pensamento teórico deveria estar embasado numa definição do teísmo dada, oferecida pelos filósofos. Continuando aqui. É verdade que Platão não rejeitou a possibilidade de uma revelação divina, recebida em um estado de entusiasmo santo. Mas ele negou que tais revelações pudessem, de alguma forma, ser a fonte de um conhecimento teológico real. Ora, por que o Platão afirma e nega ao mesmo tempo? Nós vemos uma dialética aqui muito clara, né? Então, por que afinal Platão nega, afirma e nega? O que ele afirma é a definição iniciática ou religiosa da filosofia. O que ele nega é a opinião teológica antiga, vulgar, nas lentes filosóficas novas, que é justamente a dos fundadores da filosofia, Platão, Sócrates e Aristóteles. Então, o caso me parece exatamente o seguinte, em termos mais claros e, digamos assim, decisivos. A teologia filosófica, ela é a um só tempo religiosa e, portanto, teórica. Ela não é teórica e, portanto, irreligiosa. Então, esse aqui é o ponto, de que teologia filosófica estava sob uma opinião teológica distinta, ou seja, a dos filósofos, em contraposição à opinião teológica antiga. Okay? E, portanto, destituída da teoria. A teoria para os gregos era uma visão particular, não é? Do fazer teórico. Então, o ponto é esse aqui. E a conclusão é que, obviamente, o óbvio dos óbvios, que os fundamentos no interior da teologia filosófica não conversam, não convergem, não se conectam, não encaixam-se e não pertencem em nenhum dos seus aspectos à filosofia cristã. Porque a definição oferecida por Doiber de filosofia cristã não é a de que a filosofia construiria os fundamentos teológicos, mas de que a filosofia traria os fundamentos científicos e, portanto, teóricos. Esses teóricos aqui
está orientado, agora sim, de forma indiscutível e de forma bíblica, pela teologia. Teologia abarca o aspecto psíquico da realidade e a filosofia o aspecto, digamos, do pensamento teórico. Então, esse é o ponto do Deuber, que a imensa maioria aqui no Brasil não compreende. Não compreende. Eu, particularmente, nunca vi alguém explicar e sedimentar esse ponto. Então, encerrando aqui, a última citação da obra do Deuber é a seguinte. Ele diz, na página aqui 162, foi a influência da filosofia grega que levou ao estágio fatal de confundir a teologia teórica cristã com o verdadeiro conhecimento de Deus e o verdadeiro autoconhecimento. A gnose teológica permeada por ideias filosóficas gregas foi elevada acima da fé simples da congregação. Toda a concepção de teologia, como Regina Scientiarum, era de origem grega. No terceiro livro de sua Metafísica, capítulo 2, Aristóteles diz que a doutrina metafísica da finalidade última e do sumo bem tem um controle sobre todas as demais ciências, as quais, como suas escravas, aliás, me perdoe, não podem contradizer suas verdades. Então, na mente clássica, a teologia não poderia sequer contestar a filosofia em seu horizonte teórico próprio. Quer dizer, o cânon clássico é um radical inimigo do cânon da tradição cristã. E, portanto, eu diria, para sumarizar o desfecho, que o Deuber está corretíssimo em sua contundente, todo abrangente e elucidativa da natureza da antítese cristã ao cânon grego, ao afirmar que os motivos básicos religiosos são os reais e poderosíssimos governantes da noologia e do fazer do pensamento teórico de todo o classicismo, influenciando assim, de forma negativa, diabólica, os fundamentos filosóficos para a teologia cristã. E, portanto, o Deuber ele ataca uma pressuposição de ordem espiritual elevada, matriz do cânon do classicismo grego. Certo? Então, o Deuber ele faz uma filosofia agressivamente cristã, original e eminentemente revelacional em sua abrangência, em sua natureza. Então, é necessário parar de gritar acerca de paixões filosóficas idiotas e fazer filosofia cristã com homens cuja maturidade filosófica já transcenderam o próprio Ocidente. Então, esse é o ponto que eu gostaria de abordar nesse vídeo. Agradeço a todos os senhores que ficaram até aqui e iremos trazer a segunda parte, que será acerca do conceito de cosmovisão propriamente reformado. Okay? Então, que esse vídeo sirva de alerta para que vocês saibam que não só o tomismo, mas todo o cânon filosófico não cristão é pernicioso e é inimigo natural do cristianismo. Okay?